A coisa não está muito boa para o INSS não, né? É claro que está sempre pior para o segurado, né? Porque o segurado é lá a rapa do tacho, né? Onde eles aprontam em cima e sobra sempre para o segurado, tá? Mas a justiça não está dando muita conversa para o INSS não e está impondo aí respeito na questão de concessões de incapacidade. Tá? Ela tem intensificado aí a justiça, a sua atuação para assegurar que o INSS respeite os direitos do segurado no que se diz respeito à concessão de benefício de incapacidade, principalmente. A luta judicial está se tornando cada vez mais frequente diante do aumento das negativas de pedidos administrativos do INSS, levando aí milhares de segurados que recorrem ao Poder Judiciário em busca de um benefício que consideram legítimo. E além de legítimo, é o direito, porque pagaram para ter esse direito. Nos últimos anos, observou-se aí um crescimento expressivo no número de ações judiciais contra o INSS, sobretudo relacionadas ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, para pessoas com deficiência. Especialistas estão apontando que a demora nas perícias e a alta taxa de indeferimentos e a rigidez também nos critérios técnicos aplicados pelo INSS são fatores que contribuem aí para o congestionamento judicial. Gozado, né? Mas tem critério técnico, tem um monte de coisa aí, segurado, ele não consegue muitas vezes, passa por 2, 3, 4 perícias, ele não consegue o benefício. Os caras, para meter a mão no dinheiro do aposentado, do pensionista, que tem que ter autorizado lá na data prévia, tem que estar dentro do INSS, não tem critério nenhum, não tem nada que barra esses caras. Quer dizer, só barra benefício para quem precisa e paga o INSS. Agora, ladrão que vem para dentro do INSS roubar dentro do INSS não tem critério técnico. Casa da mãe Joana, entra quem quer, pega o que quer, faz o que quer. Bom, o país está assim, né? Não é só o INSS. Nós estamos vendo aí bilhões. Antigamente se falava em corrupção, né? Há uns anos atrás, com essa turma que está aí, era milhões para lá. Agora nós já estamos falando de bilhões. O INSS, só no INSS é 90 bilhões na questão com empréstimo consignado. Para vocês terem uma ideia. A Justiça Federal em diversas regiões do país, ela tem proferido decisões determinando a concessão de benefício imediato de incapacidade para o segurado. Sobretudo quando há laudo particular, prova robusta, que comprove o estado de saúde desses segurados. Nessas condições, o juiz ressalta, né, que a dignidade da pessoa humana e a proteção social, ela não pode ser violada por critérios meramente burocráticos. Quer dizer, o INSS inventa que precisa ter milhares de documentos, um monte de coisa. E o que é isso? Isso tudo é para dificultar a vida do segurado. A pessoa já está com o problema, está lá, mostra. O perito é que é um incompetente na maioria das vezes, é uma pessoa insensível, que não examina, que não ouve o que o segurado tem a dizer, porque se ele fizesse o que ele jurou fazer quando estudou medicina, que é proteger, defender a saúde, valorizar a vida, ele examinaria. Independente dele ser um funcionário público do INSS ou não, ele teria vergonha na cara de não cumprir o que ele jurou na faculdade. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Além de ações individuais, tem crescido ações civis públicas. Presta atenção, coletivas movidas através do Ministério Público e defensorias públicas, buscando corrigir falhas sistêmicas do INSS no tratamento de pessoas incapacitadas. Tais ações visam assegurar prazos razoáveis para perícias, análises administrativas, além de evitar suspensões de benefícios sem fundamento legal ou técnico consistente. Quer dizer, olha aí, demora análise, demora perícia, demora tudo, só não demora quando é para ter advogado lá na justiça, né? Você ganha uma causa, aparece um monte lá de advogado, não falta isso no INSS. E adivinha com que dinheiro que esses advogados que falam que você é mentiroso são pagos? Com o próprio dinheiro seu que você paga o INSS. Em 2024, 2025, aí tem várias decisões importantes que são consolidadas no entendimento do que o INSS não pode simplesmente basear perícias administrativas para indeferir pedidos. Quando há documentos contundentes apresentados pelos segurados, o Superior Tribunal, né, de Justiça, o STJ, reforçou que laudos particulares têm valor probatório e não podem ser ignorados de forma automática pelo INSS. Outro ponto relevante é o reconhecimento de casos de doenças graves ou degenerativas. O INSS, ele deve conceder o benefício de forma célere. Quer dizer, não tem que ficar enrolando, sem exigência excessiva, que possa agravar o estado de saúde do segurado. Essa pessoa já está debilitada.
ela tem uma doença crônica grave, degenerativa. O que mais tem que fazer? Tem que morrer para o INSS dar o benefício? Recentemente, casos, olha, envolvendo câncer, transtornos mentais, doenças crônicas, tiveram decisões favoráveis dos tribunais, garantindo o benefício mesmo antes da conclusão do processo administrativo. O juiz tem observado a demora de análise desses pedidos pelo INSS e está gerando dano moral aos segurados. Em várias sentenças recentes, a Justiça condenou o INSS a pagamento de indenização de danos morais, entendendo que a negativa injustificada ou a demora excessiva, por exemplo, de uma análise de um pedido, isso traz sofrimento indevido para o segurado. Outro avanço importante envolve a tecnologia nos processos judiciais. A implantação de, por exemplo, um juizado 100% digital no sistema da perícia, por exemplo, médica judicial virtual, também pode acelerar que os benefícios sejam aí concedidos com mais rapidez, permitindo essas perícias, elas permitem que sejam realizadas através de videoconferência. O INSS está utilizando isso, a Justiça também pode começar a utilizar, através das perícias judiciais, e emite o laudo mais rapidamente. É uma inovação fundamental. Pessoal, tudo que for para acelerar e apoiar ao segurado é bem-vindo. O problema é que o INSS não quer isso. Entendeu? O INSS, pessoal, eu já falei, como todos, depende de quem está no governo, adora o caos. Entendeu? Essa turma que está no governo, eles não gostam das coisas certinhas. Porque aonde as coisas estão certinhas, não dá para roubar. Não dá para eles meter a mão no dinheiro. Não dá para fazer o que eles estão fazendo agora. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, outros órgãos públicos, o INSS, está cheio de vagabundo roubando. Essa quadrilha, ela já teve no poder 2 vezes. Ela fez exatamente isso. Agora colocaram essa quadrilha de novo. Você esperava o quê? Que ia acontecer o quê? Eles estão aqui. Enquanto você está me assistindo, o dinheiro que você paga quando você entra no mercado, quando você paga R$80 um quilo de café, pega a notinha fiscal lá do supermercado, vamos colocar no total geral. Você gasta R$100, vê quanto você pagou de imposto. Só para você cair de costas. Se você gastou, vamos colocar uma média para quem não entende direito, R$100, R$40 vai para o governo. Dá para você entender isso? Se não tivesse o imposto, você só pagaria 60. Você sabia que, por exemplo, fala tanto dos Estados Unidos, né? Você sabia que os Estados Unidos não tem imposto para alimento? Alimentação básica, cesta básica, arroz, feijão, macarrão, café, óleo, essas coisas não tem imposto? Você sabia disso? Pois é. Pois é. É lá o capitalismo, é os, como é que eles falam? É o império do mal que abusa. Vê se falta emprego nos Estados Unidos. Ao contrário, sai um monte de gente daqui do mundo inteiro correndo para lá. Se lá fosse tão ruim como falam, inclusive os que falam mal de lá correm para lá. Vê se algum esquerdista que adora aí essas ditaduras, quando eles tiram férias, se eles vão para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para Coreia do Norte. Não, para onde eles vão? Vão para Disneylândia, lá no país opressor, capitalista. Ou eu estou falando besteira aqui, eu estou falando mentira? Hã? Gozado, né? Vê se quem é a favor aí, né, do esquerdismo não adora um iPhone, né? Geralmente não trabalha, vive às custas de papai e de mamãe com 30, 40 anos de idade, né? Ou eu estou falando mentira? Bom, apesar dos avanços judiciais, ai meu Deus do céu, é difícil, né, pessoal? Porque o INSS é um órgão político, né? E é difícil a gente não falar de política. Agora os caras pediram para o Supremo Tribunal Federal cancelar todos os processos de segurados que foram roubados, que entraram na justiça, pedindo o dinheiro do INSS de volta. O governo está pedindo para o Supremo Tribunal Federal desconsiderar esses processos. Isso quer dizer que, se desconsiderar os processos, quem foi roubado não vai receber mais o dinheiro. É o caso lá da revisão de toda a vida. Você tem direito, mas nós não vamos pagar porque quebra a Previdência. Olha, você foi roubado, inclusive por nós, mas nós não vamos te devolver o dinheiro, porque senão quebra a Previdência. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Apesar dos avanços judiciais, os segurados que enfrentam dificuldades na prática, muitos não têm acesso à internet, desconhecem seus direitos. Ah, isso com certeza. Tem muitos que são iludidos até hoje, né? E pior que vai na caixinha mágica lá, quando vai, bota o dedo e coloca essa raça tudo de volta. O cara é roubado e
vota no ladrão de novo, é brincadeira, né? Organizações da sociedade civil, advogados, previdenciários, defensores públicos têm defendido campanhas de conscientização, tá? Para orientar aí a população com relação ao INSS, que isso quem deveria fazer era o INSS. Tá? O governo está se sentindo pressionado pelas decisões judiciais e vem prometendo melhorias. Entre as medidas anunciadas estão a ampliação do quadro de peritos. Também tem que buscar qualidade, não é só ampliar o quadro, tá? Tem que buscar gente comprometida, realmente que queira trabalhar. Não adianta encher de funcionário público, que é uma cambada a mais para não fazer nada e ficar mamando nas tetas do governo. O reforço do sistema digital, o portal Meu INSS, criação de equipes exclusivas para analisar benefícios de incapacidade, né? Ainda assim, alertam também esses especialistas que uma solução definitiva vai passar por uma reforma estrutural. Agora, eu não acredito em reforma estrutural com essa cambada que está aí, porque isso aí vai sair mais ou menos da nossa Constituição. Tem um monte de coisa inscrita, mas ninguém cumpre nada. Tá? Infelizmente, é a verdade. Tá? Infelizmente. Processos judiciais que impactam não só o INSS, o judiciário. Tá? O judiciário está de um jeito, pessoal, que não aguenta mais processo do INSS. Tanto é que os juízes, os tribunais superiores estão tomando atitudes mais drásticas. Porque não dá. Não dá. Enquanto essas melhorias não chegam, a justiça está atuando. Tá sendo um contrapeso. Está garantindo que os segurados não fiquem desamparados nos momentos de vulnerabilidade. As recentes decisões têm confirmado os direitos de proteção social, tá? Que não podem ser destratados pelo INSS. Tá? E advogados sempre recomendam aos segurados guardar toda a documentação, tudo que eu sempre falo aqui. Exames, receitas, atestados, tudo, tratamento que você for colocar. Se você tiver uma piora na sua situação, pede para o médico especificar isso num laudo. Não dá moleza, pessoal. INSS não é para amadores. Aprende isso. Escuta o que eu estou falando, é para o bem de vocês. Tá? O INSS não está nem aí para você. Tá? Eles querem é receber dinheiro seu para ter dinheiro para gastar. E não é gastar com coisa importante do país, não é para gastar com viagem, para ajudar o ditadorzinho do país vizinho, entendeu? Para ficar pagando para deputados, senadores safados, para ficar passando pano na roubalheira que eles estão promovendo, entendeu? É isso aí que acontece com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Se você não se revolta com isso, e ao contrário bate palma, é porque você tem algum problema cognitivo. Você não é uma pessoa normal. Você coloca tudo dentro da sua casa, compra geladeira nova, televisão nova, tudo novo e põe uma plaquinha na porta. Por favor, ladrão, entre aqui. Então, na hora de votar, você tem que tomar cuidado. Porque você vai botar o dedo lá na caixinha mágica e lá tem a plaquinha, eu sou ladrão, vote em mim. E aí você vai e vota. Quer dizer, você tem que tomar cuidado, né? Tem que ser um pouquinho inteligente. Cabeça não é só para ter cabelo, não. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal. O INSS é órgão político, tá? Não adianta. Não vem com papinho que aqui é canal de falar de INSS, porque o INSS é administrado por políticos. Gostou do vídeo? Aproveite todos os vídeos, conteúdos aqui no canal. E aqui não tem nada não, viu, pessoal? Aqui não tem negócio se tivesse essa raça fazendo o que deveria no governo, ajudando o povo, fazendo o que deveria ser feito, eu estaria falando. Independente de partido, de ideologia. Só que não é assim. Só que não é assim. Eles não são assim. Em qualquer lugar do mundo que você for olhar, essa ideologia é exatamente o que nós estamos vivendo aqui. É roubalheira, miséria, insegurança, tudo que você pensar de ruim vem com eles. Isso em qualquer lugar do mundo, aonde é implantado esse tipo de coisa. Se você tem dúvida, faça uma pesquisa. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber os nossos conteúdos. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo aqui, me incentivando, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, tá? Muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.